A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os nossos irmãos e também os nossos visitantes que estão conosco nesta noite e todos aqueles que estão nos assistindo por meio da live. Que Deus possa estar abençoando, renovando e que a palavra de Deus venha de encontro aos nossos corações. Amém? Convido a amada igreja, aqueles que puderem, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 10, Lucas capítulo 3, do verso 3 ao verso 10, que diz: Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Que haveremos de fazer? A multidão indagava a João Batista. Oremos. Bondoso e eterno Deus, santificado, exaltado é o teu poderoso nome. Como é bom, ó Deus, podermos aquietar também os nossos corações e prestarmos a devida atenção à tua santa palavra. Que nesta noite, ó Deus, possamos ser edificados, confrontados, santificados pelo teu Santo Espírito, pela tua doce palavra, e que ela venha, ó Deus, tirar de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, já faziam alguns anos, para não dizer algumas décadas, que o governo romano influenciava a estrutura política e religiosa dos judeus. Tal influência era tanta que o próprio registro do servo Lucas cita 2 sumos sacerdotes, o que não era normal, não era normal. Afinal, tal ofício era para somente um na condução dos atos religiosos, no que tratava dos sacramentos. Mas nesse período, o sacerdote também influenciava na vida civil. E aí vem a razão da menção do sumo sacerdote Anás, que era mais antigo no cargo do que Caifás, que inclusive era o seu genro. Porém, Anás ainda exercia um certo prestígio, mas Caifás tinha a regência. Os romanos interferiam a tal ponto de causar muitas intrigas.
aproximadamente durante 9 anos, 28 sacerdotes, sumos sacerdotes, num período de 9 anos, 28 sacerdotes passaram pela regência, nos conta Barclay. Ou seja, era um cargo, era uma função de muita cobiça. Havia estratégia política e religiosa. Este cargo, este ofício de sumo sacerdote. Nos 2 primeiros versículos, nós temos ali, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Todos esses nomes que nós falamos aqui, que lemos, é interessante para ter uma noção do período em que João Batista estava inserido. Fala de algumas cidades, os tetrarcas ali são tipos de governadores, ou vices-regentes, que ocupavam grandes prestígios, e tudo isso faz nós percebermos que, no decorrer da história, no desenvolver dos acontecimentos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi prenunciado, foi anunciado, num período conturbado. Não era um período em que a igreja estava tranquila, ou então o povo de Deus, o povo hebreu, estavam tranquilos. Não, havia muita perturbação, havia muita insegurança, haviam-se muitas dúvidas a respeito de quem é o Criador dos céus e da terra. Havia também grande expectativa do Messias, o Salvador. Como será? Como ocorreria a vinda do Filho de Deus, o Salvador, cavalgando num cavalo forte, poderoso, e vindo com suas hostes celestiais de anjos, para destruir, destronar os inimigos dos judeus? Nós já ouvimos a respeito disso. Era um dos sentimentos que pairavam, que estava sondando os corações dos crentes daquela época. Não eram dias fáceis, nem mesmo calmos. Os governos e os magistrados da época estavam atolados em perversidades, e os grandes líderes religiosos, de igual modo, haviam se conformado com tal imoralidade. Se tais cabeças, líderes, estavam sujas, imaginem a sociedade da época. Podemos perceber que nesse capítulo, ou nessa fase, se inicia a pregação do Evangelho. João Batista foi o primeiro pregador, o último profeta do Antigo Testamento. Na transição, fazendo a ligação e apontando aquele que viria, aplanar os caminhos, desentulhar, tirar todos os pedregulhos, toda a parafernália, toda a bagunça que prejudicava do povo dar passos firmes, terem convicção do alvo que deviam percorrer, que deviam seguir. Ninguém poderia dizer que o Evangelho de Cristo não teve uma preparação, um arauto, um atalaia, e por que não dizer um emissário, um serviço tipo de correio,
que veio entregar uma carta ao povo. Que carta, hein? Que carta. Um clamor por aqueles que não sabem o que fazer. Basicamente é isso que João Batista veio trazer. Um clamor por aqueles que não sabiam o que deveriam fazer. E de certa forma, nós podemos também observar que nos nossos dias, o povo de Deus não pode ficar acuado, não pode retroceder, se esconder, mas precisamos anunciar as boas novas de Cristo Jesus. João Batista, aquele cara que vestia pele de animal, caminhava nos desertos vizinhos das cidades, comia gafanhoto e mel, estava longe da chamada civilização, e ainda assim, atraiu multidões em seus confortos, multidões que estavam em seus confortos, para ouvir uma mensagem pesada, de confronto, mas também de esperança. O que era necessário então, meus irmãos? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que era necessário? Era necessário sair da inércia, da paralisia. Era necessário sair do comodismo. Mas é interessante observarmos a atitude de João Batista. A mensagem desse servo se baseava em algo que era necessário para os seus ouvintes: batismo de arrependimento. Ora, qual era a razão de falar de arrependimento? Nós precisamos ouvir o que, igreja? A respeito da vitória que está por vir, não é? Nós precisamos ouvir a respeito daquilo que já nos foi garantido e que nos dá a glória triunfal. Sim, todavia, entretanto, João Batista, ele não ficou distante da realidade do qual ele estava observando. Governantes externos, governantes internos do povo judeu, os políticos estavam capengas, estavam na corrupção. Então ele precisou anunciar, era necessário anunciar o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ora, não haviam sacerdotes para cumprir tal ofício? Por que aquele transeunte, que nome, né? Por que aquele andarilho? E ainda mais que ficava mais no deserto do que nas grandes cidades. Nem nas cidadezinhas ele ficava no deserto, mas mesmo assim atraía multidões. E ao atrair multidões, ele anunciava batismo de arrependimento. Não era à toa, não era para ter um pronunciamento simplesmente que massageasse o ego dos seus ouvintes. Havia um confronto da realidade. Se ele proclamava arrependimento, era porque as pessoas precisavam cair em si, perceberem que a estrutura de vida deles estava um caos, que a maneira como eles estavam se apresentando diante de Deus era pervertido, estava contrário à vontade do próprio Deus, que o sistema, o jeito político de eles viverem, estava cheio de coisas erradas, estranhas, porque um era mais traiçoeiro do que o outro, um queria passar a perna no outro.
Lembra que João Batista recita Isaías, Jeremias, Miqueias, Abacuque e tantos outros. Enfrentaram também períodos bem complicados, aonde aqueles que deveriam conduzir o povo para servir melhor a Deus, para caminhar com suas veredas endireitadas, conforme a palavra do próprio Senhor, não o faziam, e quando falavam, não viviam. Vejam só, não dá para esperar plena perfeição dos homens que pregam, de mim, não dá, somos falhos, somos errantes. Em algum momento, se fizer um check-up, vão perceber algum tipo de mazela, algum tipo de defeito. Mas isso não é desculpa para que nós não nos dediquemos em consagração, em fidelidade ao nosso Deus. Isso não deve ser empecilho para que tanto a liderança quanto o povo de Deus busque quebrantamento. Não adianta ficarmos acusando uns aos outros, olhando para as outras denominações e ficarmos tentando fazer uma queda de braço no sentido, temos uma melhor teologia. Não fomos chamados para isso, fomos chamados para servir, fomos chamados para adorar. Aleluia, glória a Deus, e vamos que vamos. Amém. Amém. Gente, isso é muito sério, mas eu estou pegando leve. Eu pedi para Deus muita sabedoria, porque estudando, lendo, relendo, João Batista, ele não entrou, aparentemente parece, já vamos chegar lá, mas João Batista não entrou com tudo assim dissolado, dá uma impressão, mas não é bem isso não. Vou explicar por quê. Algumas pessoas aqui da igreja já enfrentaram coisas do tipo, provavelmente. Quando ocorre um câncer benigno ou maligno, em alguns momentos há tipos de tratamentos que causam efeitos colaterais, que causam dores, tira aquele prazer de viver, porque caem-se os cabelos, a aparência começa a se deformar, por causa dos medicamentos fortes, correto? Não é assim? João Batista precisou utilizar de um medicamento forte, por isso que nós não podemos interpretar que ele foi dissolada, não foi não. Tal precursor se fez necessário, contrariando os desejos, mas apresentando aquele que estava por vir, e seu caminho é e sempre será, caminho aplanado, direito, inerrante e seguro, porque onde ele se faz presente, o que está quebrado é restaurado, o que está ferido é curado. Assim, a sua vontade não pode ser contrariada, pois não há quem possa impedir o braço forte de Deus. Mas é impressionante, no decorrer da história, que os seres humanos criaram ideias, criaram filosofias, conceitos, de que Deus tinha algum tipo de ponto fraco. Irmãos, eu não quero ser arrogante, não me veja desse jeito em nome de Jesus, mas infelizmente, influências malignas chegam até as nossas casas, e eu me incluo nisso, chegam até nas nossas igrejas. Nós precisamos constantemente vigiar, e não é vigiar segundo a nossa boa ideia, é vigiar segundo e conforme as Escrituras nos instrui. Ah, mas eu não estou sentindo que é de Deus. Meu irmão e minha irmã,
Qual é o versículo que está dizendo assim: se sentires, verás a glória de Deus? Aonde tem isso? Não estou anulando que Deus não trabalha nas nossas emoções, de forma alguma. Mas nós precisamos estar atentos, porque o coração do homem é enganoso, demasiadamente corrupto. E nós precisamos crer. Crer. E se tem sido difícil acreditar, peça. Peça. Senhor, me ajude com minha falta de fé. Me ajude, ó Deus. Tenha misericórdia de mim. A necessidade da pregação de arrependimento era porque os caminhos estavam escabrosos, as pessoas estavam perdidas, sem direção, não desejavam ter um rumo, porque se satisfaziam segundo os seus conceitos, segundo os seus prazeres. Vejam bem, os sacerdotes se transviavam, se perdiam do curso, erravam, deixavam de fazer aquilo que deviam, e o povo ia junto, O batismo de arrependimento, procurando, anunciando que haveria aquele que iria redimir o povo, curar, restaurar, fez com que as pessoas estivessem atentas. E nós hoje precisamos também estarmos atentos. Não te esqueças, não caia em desespero sobre a causa da verdade de Deus. Ainda que as perspectivas pareçam péssimas, tenebrosas e terrivelmente contrárias, bem poderá ser que quando tudo pareça perdido, Deus esteja preparando um poderoso livramento. Porque mesmo que a situação política, mesmo que as condições relacionais possam estar um caos, não há impossíveis ao nosso Deus. Ele é perito para endireitar, para aplanar os caminhos tortuosos. Aonde Ele se faz presente, nós sabemos, ao cheiro das águas, ainda que tenha um tronco ressequido, alguns quilômetros, ao cheiro das águas, no mais sussurro, brisa suave, ao cheiro das águas, faz brotar vida. Ele não pode trabalhar no meu e no seu coração, e no coração daquele e daquela? Pode. Nós não podemos esquecer. Quando lhe parecer que o reino de Satanás está triunfando, não te esqueças daquele que pode cortar uma grande rocha sem usar as mãos, e que esmaga os seus inimigos sem se fatigar. Esse é o poder do nosso Deus. No momento mais escuro da madrugada, é que se aguarda por um pouco mais, para ver a luz brilhante irradiar, irromper na madrugada e clarear aquela noite obscura. Chegará o dia em que não haverá mais escuridão do pecado e da derrota. A remissão operada por Cristo é completa e eterna. Era necessário as pessoas saberem disso. Arrependei-vos, porque já é chegada a hora da remissão. Ele está voltando, Ele está vindo. Maranata, glória a Deus. Ele está voltando, o Rei está voltando, e por isso João Batista vai dizer assim: caminhos endireitados. Um clamor se suscitou, rompeu o silêncio.
para responder àqueles que não sabiam o que fazer. E pode ser que nós venhamos a passar um momento que nós ficamos assim: o que fazer, o que fazer? Calma, porque aquilo que é necessário vem até nós. Se nós cremos em Deus, se nós tememos ao Senhor, e ainda que nós venhamos a passar por um momento sombrio e beirando a morte, se nós pertencemos ao Senhor, podem ter certeza que Ele trará o livramento. Ele nos tirará de qualquer tipo de situação que estava nos afetando, ou que venha a nos afetar. Ele impede que nós venhamos a tropeçar de tal forma a nos distanciar dEle. Sabe por que Ele impede? Porque Ele é o guardador, é Ele quem é o Senhor dos exércitos. Se Ele estende o braço para fazer, não existe quem possa resistir, não exista quem possa impedir o braço forte e poderoso do nosso Deus. Mas aqueles homens duvidavam, mas aqueles homens estavam satirizando, brincando, vivendo os seus dias em suas orgias, em suas corrupções. Mas o Senhor veio e voltará, e Ele diz assim: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, corrigidos, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Por isso, não deixemos de realizar qualquer obra para o Senhor. A maldade dos nossos dias, o egoísmo, a inveja ou a cobiça, seja o que for, não nos tire, não pode nos tirar do caminho do Senhor. Quem somente observa o vento, jamais semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Eclesiastes 11:4. O dia está difícil, a noite está atribulada, não fique preso nas situações e circunstâncias. Eu sei que o que dói machuca, o que fere entristece, mas se todas as nossas fontes estão em Cristo, então toda e qualquer tribulação que venhamos a enfrentar não se compara à eternidade da glória que está por vir e que nos foi assegurado em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos deter em viver para a glória do Senhor. E viver para a glória do Senhor não é só na hora que a gente gosta não, viu? Não é só na hora que está tudo bem não. Para nós servirmos a Deus, não é só com aquelas pessoas que a gente se dá bem. Para nós servirmos a Deus, precisamos ter esta dimensão, que seja em santidade, em santificação, que seja na palavra, pela palavra, em nome de Jesus. Ah não, mas eu não tenho tempo não, mas não sei o quê. Gente, eu estou enxergando alguns pedregulhos na minha frente, meus dias estão cansativos, minha agenda está lotada, agora não vai dar. Meu irmão, minha irmã, redimir o tempo, saiba ajustar a sua vida, o seu tempo, de tal modo que você não perca tempo em adoração ao seu Deus. Tenha as responsabilidades do dia a dia, e que dentro dessas responsabilidades, também, louve ao Senhor com honra, louve ao Senhor pela destreza, pela habilidade, pela responsabilidade de cumprir os deveres, mas não deixe o último tempo para servir e adorar a Deus. Não deixe o último tempo para servir e adorar a Deus.
Voz do que clama do deserto, endireitai as vossas veredas no Senhor, no caminho do Senhor. Endireitai. Porque Ele aplana, Ele nivela. Ele nivela. Provavelmente, se existem tantos empecilhos, tantas dificuldades no seu caminho para servir e adorar a Deus, é porque você não está no caminho certo. É porque você não está observando a lei do Senhor. Ah, mas espera aí, pastor, nós não estamos mais no tempo da lei, amém? Nós estamos no tempo do amor, da graça, aleluia. Só que nós não podemos nos esquecer que a lei ainda, ela nos serve de orientação. Nós não podemos deixar de lado a orientação da palavra de Deus e justificar que tudo é pelo amor. Ah, eu vou fazer por amor. Como eu não estou amando fazer aquilo, espera aí, deixa para lá, agora não, porque eu não estou amando, porque eu não estou gostando, porque eu não sei o quê. Ah, gente, se eu perguntar para os pastores aqui, para os presbíteros, quantas das vezes vocês já fizeram alguma obra no Senhor, para o Senhor, mas vocês estavam com as costas pesadas, ou que passaram algum momento familiar, seja com a esposa, ou seja com alguns parentes, e que foi algo estressante, mas isso não poderia impedir de servir ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, complicados. E isso não era sinal de hipocrisia, isso não é sinal de falsidade, porque nós temos a consciência de que o que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. E no tempo que nós vamos servindo ao Senhor, os nossos caminhos vão sendo ajustados, endireitados, porque é Ele quem aplana. Mas se nós tomarmos o curso dos nossos gostos, dos nossos sentidos e sentimentos, gente, a coisa vai ser enfadonha, vai ser cansativa. Não vai não? Vai! E parece que a outra igreja é mais legal, e parece que o serviço lá é mais interessante. Gente, não podemos compreender assim, não podemos agir assim. Permaneçamos fortes na fé, firmes no amor e constantes na obra do nosso Senhor. O socorro virá no tempo certo, mesmo que não pareça ou sinta. Creia, o socorro do Senhor é seguro, é certo, mesmo que você não esteja sentindo. O caminho do Senhor foi anunciado, Ele veio e não nos deixou órfãos. Seu Santo Espírito, bem como a sua palavra, nos santifica. Mas você precisa se perguntar: como está, ou como andam as suas veredas? Como tem sido a sua disposição? Você tem buscado obedecer, viver para a glória de Deus? Ou espera um pouco? Calma lá, deixa eu só ver isso. Não, calma aí, eu não estou sentindo. Ah não, ainda não. Estou esperando ganhar uma causa na justiça, porque daí eu sei que Deus fez por mim, então eu vou poder fazer para Ele. Aleluia, irmãos. Misericórdia, por favor, pode gritar misericórdia agora, irmão. Misericórdia. Ué. Gente, nós servimos a Deus não com barganha, numa troca, ou como um gênio da lâmpada, esfregando a Bíblia, fazendo alguns rituais religiosos, para que Deus satisfaça a nossa vontade. É verdade que Deus tem o prazer de satisfazer os nossos corações, mas para isso nós precisamos o quê? Observar, viver na palavra dEle. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é errado planejar, mas é estranho nós não consultarmos ao nosso Deus, não buscarmos a direção do nosso Deus, porque vindo a ocorrer um erro de trajeto, Ele mesmo tem o maior prazer de nos corrigir, e nós temos o discernimento de perceber: opa, não era isso, não era bem assim,
E Deus corrige, e Deus cura, e Deus sara, e Deus fortalece, e Deus renova. Talvez não da maneira que nós gostaríamos, mas Deus não nos deixa desamparados. E Ele traz sempre lições naquilo que a gente passou ou vem a passar. Ele traz lições. Dependa do Senhor. Lembre do caminho aplanado do nosso Deus. Não fique com seus ouvidos fechados. Se quebrante, se arrependa. Volte-se ao Senhor. Aquilo que está tortuoso e escabroso será corrigido e aplanado. E isso não só nos caminhos, mas também nos corações daqueles que realmente creem no Senhor. E todos aqueles que invocarem ao Senhor será salvo. Verão a salvação de Deus. Por isso, nós podemos observar os frutos daqueles que perceberam a necessidade de se arrependerem, perceberam também a importância de anunciarem o Evangelho, e viram a importância também de caminhar nos caminhos aplanados do Senhor, na orientação, na direção que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Gera uma ação, gera uma reação. Verso 7, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas. Que coisa, não? Olha o que João Batista dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele não teve uma linguagem tão dócil com o seu público. O sucesso de ter uma multidão diante dos seus olhos não lhe fez cego. Haviam muitos que eram hipócritas, falsos em suas confissões. João Batista não estava apegado com os seus ouvintes, se caso ficassem ofendidos com a verdade. O remédio era forte. O remédio era forte. Ai, pastor, não tinha outra mensagem não? Não tinha outra coisa para falar, para trabalhar? Os dias são difíceis. Naqueles tempos também, e em muitos outros, total alívio, pleno alívio, será só no novos céus e nova terra, meus irmãos. Se nós nos cansarmos de nos arrependermos, se nós estamos assim um tanto, meio xoxo, para nos quebrantarmos, se nós não estamos sentindo nada para crermos, se é que precisa sentir, alguma coisa de errado tem. A igreja precisa se despertar dia após dia, para não incorrer, para não capotar na insensibilidade, no desrespeito, na apatia de viver na abundância da obra do Senhor, para viver para a glória do Senhor, para a edificação dos seus irmãos, para ser bênção aonde quer que vás. Raça de víboras, que termo pesado, mas era isso que João Batista precisou dizer. É isso que Isaías proclamou, lá no capítulo 40, o público estava brincando, e João Batista não mediu as palavras, usou um remédio forte, a ponto de dizer assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, vejam bem, um inferno existe, a condenação é eterna, para aqueles que não creem, para aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor.
para aqueles que rejeitam a salvação de Deus. Ele traz o alerta, ele fala: olha, não tem como fugir. Quem vos enredou? Quem vos ensinou? Porque estavam dizendo assim: olha, tem um outro meio, existe uma outra maneira de fugir dessa tal condenação. Não, na realidade nem existe o inferno. Ou então, o diabo, Satanás, no final vai se converter também. Um monte de heresia, pensamentos, cogitações, que eram para confundir, para prejudicar a mente dos cristãos. Por isso, João Batista precisou ser enérgico. Raça de víboras, quem vos induziu? Quem vos orientou a fugir da ira vindoura? Não tem como fugir, não tem como se escapar, não tem como se esconder de Deus. Aquele pecadinho que aconteceu há 10 anos atrás, se você não se arrependeu, vai se ver com Deus. Aquilo que cometi há 40 anos atrás, se você não se arrependeu, vai se ver com Deus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos quebrantar. Porque produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ô pastor, você não sabe com quem você está falando, eu sou dessa igreja desde a fundação. Aí o pastor fala: eu tenho pedigree. Oitava, décima segunda geração presbiteriana. Meu tataravô andou com João Calvino. Grande coisa. Grande coisa. Fui aprender isso no seminário, gente. Grande coisa. Nós não podemos viver pelas glórias que nós fizemos. Nós devemos viver de glória em glória para o Senhor. Nós não devemos ficar só olhando ao passado e observarmos: nossa, fizemos isso ou aquilo. Nós devemos estar praticando, devemos estar fazendo. E não para que o nosso nome venha a ser célebre entre as pessoas, mas que o nome do Senhor, a Ele toda a glória. Porque dele, para Ele são todas as coisas. A Ele pertence tudo. E o que seria de mim, o que seria de nós? Que ousadia seria a minha ou a nossa, de tentarmos dizer assim: mas fizemos isso, fiz aquilo. Não, não a mim, não a nós, como na oração hoje de manhã, de Fred, e que é uma oração de um salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome fazemos menção, ao Teu nome glorificamos. Amém. Era importante que a confissão das palavras fosse expressa com atitudes que realmente descrevesse a fé que eles tinham no Senhor, e o fruto de arrependimento que eles demonstravam, deveriam estar expostos. Não adiantava citar o pai Abraão, se em seus corações estavam longe da fé e da obediência. Não adiantava ficar citando: fizemos isso, ou nós temos por pai Abraão. Não adiantava. Era importante que houvesse arrependimento, frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo. É necessário que isso exista. Nós não podemos nos conformar com as nossas limitações, nós não podemos domesticar os nossos pecados. Precisamos colocar diante de Deus: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, me livre, me liberte, Senhor, me santifique, Senhor. Nós precisamos destes frutos dignos de arrependimento. Por fim,
já é posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Machado já está posto. Será arrancado aqueles que não dão frutos. Serão arrancados aqueles que não se arrependem. Serão tirados do meio do povo de Deus e lançado ao fogo. Mas não foi só João Batista que disse isso. Jesus Cristo, nas parábolas, também anunciou a parábola do joio e do trigo, e muitas outras. Joio e trigo para o celeiro de Deus, o joio para a condenação, e o trigo para a glória, na presença de Deus. Amém? Gente, é muito sério. É muito sério. Nós não podemos nos contentar com a paralisia. Nós não podemos nos conformar com este presente século, que tem tentado nos tirar da santidade, tem tentado confundir o nosso bom juízo, fazendo com que nós não saibamos discernir o que é esquerda do que é direita, como no tempo de Jonas. Não saber separar o que é certo do errado. Nós precisamos urgentemente buscar as nutrições, o cultivo da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não parem de clamar. Não fique esperando um presentão para começar a clamar. Clamar para a glorificação de Deus, clamar para o seu quebrantamento, clamar para as pessoas se despertarem. Ah, mas ele não está fazendo, então eu também não vou fazer. Gente, não espera o outro para fazer não, faça para a glória de Deus. Se nós nos fortalecermos, se nós nos animarmos, reanimarmos, gente, vai ser bênção e mais bênção, vai ser uma coleção maravilhosa, e uma coleção não para a nossa soberba, não para a nossa soberba, mas vai ser tão delicioso, as pessoas passarem, ou andar como aconteceu no supermercado, ah, você é daquela igreja, ou então, lá no parque de exposição, e pegar e falar assim, puxa, você é daquela igreja, e eu nem tinha falado nada, foram 5 palavras só, parece exagero, mas foram umas 5, 6 palavras, você é daquela igreja ali, talvez ele deve ter visto a Bíblia no console do carro, e as pessoas vão dizer mais e mais e mais, daquele povo lá, ó, da Presbiteriana da Paz, que adora o Deus vivo, que serve, mesmo em tempos difíceis de pandemia, que não deixam de comungar, que não deixam da comunhão. Glória a Deus. Enquanto a multidão vem a indagar, a questionar, o que faremos, como faremos, nós responderemos, arrependam-se, tenham uma mudança de vida, creiam em Cristo Jesus, mortifique o seu ego, coloque para fora a avareza, abandone a idolatria, sirva a Deus, se doe à sua igreja, aos seus vizinhos, em santidade, não busque destaque, não faça por conveniência, ore por aquele que te persegue, ame os seus inimigos por meio de ações íntegras, sejais honestos financeiramente e equilibrados nos sentimentos, não deis falso testemunho, não fale mal do seu irmão, a ninguém maltrateis, e contentai-vos com o vosso salário. Fechou. A multidão indaga, o que faremos? Nós respondemos, se arrependam, e abandonem
os seus maus caminhos, os seus maus costumes. Veja só, eu sou cristão porque eu reconheço que eu preciso do Salvador, e eu vejo em Cristo Jesus um único e suficiente Salvador, não somente da minha vida, mas da minha família, dos meus conhecidos e desconhecidos. Se nós temos oportunidade, anunciemos o Evangelho do Senhor. Não vamos deixar que as poluições deste mundo venham contaminar mais ainda a nossa casa, a nossa igreja, o nosso ambiente de trabalho. Aonde tem tido trevas, meus irmãos, vocês são a luz do mundo, porque a luz que brilha em vocês, em nós, é aquela que vem do Senhor. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos como espelhos a glória do nosso Salvador.